de cada dia também, né? Lógico que toda essa composição afeta diretamente a gente, mas alguns que são do dia a dia, Eduardo Costa, e você gosta muito desse assunto. Primeiro, uma onda de invasões a residências atormenta moradores de Belo Horizonte, aquela região do Carlos Prates ali e tal, que você conhece muito bem, que a gente passava ali quase todos os dias quando a rádio era no outro endereço, né? E tem os moradores de Belo Horizonte que abriram quase 100 mil reclamações neste ano contra buracos na capital, a principal reclamação. Ontem, durante o Rádio Vivo, o Fabiano Frade estava mostrando o início de um recapeamento na BR-262, essa que leva ao Espírito Santo e que é o fim da picada sempre, há 1000 anos. Rapaz, eu convido você, ouvinte, Tatiaia, que estiver passando em algum lugar, que estiver tapando buraco, dá uma espiada como é que eles fazem. Hoje teve uma exceção em Belo Horizonte, que foi a dupla Patrus e Célio. Eles cortaram as avenidas e fizeram um negócio decente. Jogam-lhe uma borra, Júlio, dizendo o seguinte: até a próxima chuva a gente volta. É um negócio, né? Mas eu quero falar sobre a violência, sabe? Eu já fui vítima disso, eu tentei morar em casa, eu fiz uma casa muito bacana. Durante 5 anos eu construí uma casa muito bacana. 5 nada, se contar a planta e a compra do lote. 8 anos ali no Palmares, quando o Palmares estava começando. Eu morei lá 1 ano, 5 arrombamentos. Eu nunca mais morei em casa. 5 arrombamentos em 1 ano? Em 1 ano. Um deles eu estava em Cuba, 86, para Itatiaia, minha filha novinha. Eu sonhei de madrugada que a casa minha estava sendo assaltada e estava sendo roubada. Um negócio assim, uma história mais longa, sabe? Eu fico triste. Carlos Prates é um bairro tradicional. Eu fico imaginando o que é viver na Avenida Nossa Senhora de Fátima, a partir do relato dessa ouvinte nossa, ela dizendo: olha, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem de madrugada, hora nenhuma a gente tem paz para respirar dentro de casa. E isso é questão célere, isso é questão mais importante que o resto, que nunca está nas manchetes dos jornais, das rádios, da TV. Não posso perder essa oportunidade não, porque o povo tem hora aqui no YouTube que manda a gente ir para Cuba. Você já foi, então? 3 vezes. 3 vezes e vi e não gostei. Tem muita coisa boa, né? Tem saúde, que está melhor do que a nossa, mas falta o direito de respirar. O direito de respirar é complicado. Ô Mal Camargos, quando a gente vai trazendo as notícias aqui, essas invasões que aumentaram muito, os buracos, a falta de recapeamento, enfim, a sujeira na cidade, uma sensação que Belo Horizonte está meio abandonada, sabe? São os velhos problemas que se repetem a cada tempo e se agravam ainda mais nessa época, com as chuvas e com as viagens. As invasões de casa, infelizmente, têm a ver com um problema que tem sido deixado de lado, assim como outros aqui em Belo Horizonte, como o buraco e a limpeza, que é a questão do crack na cidade. As invasões nessa região têm muito a ver com pessoas dependentes que precisam do atendimento público para criar menos dano à sociedade. Um usuário de crack é sim um vilão, mas é também uma vítima. Uma vítima de alguém que não consegue lidar com o vício, com uma força maior do que ele e que leva a uma vida completamente degradada, sem regras, no qual o único objetivo é a busca de mais uma dose, um pouco de tranquilidade para o organismo. É necessária uma intervenção da polícia, mas também do Estado no que se refere a sua toda a rede de amparo e proteção social, para que esses usuários possam ter alguma acolhida e tenham condições de largar deste vício. Só quem já conviveu com um viciado em crack sabe o drama que é uma família e a necessidade da instalação de políticas públicas específicas para este grupo. E, infelizmente, essa é mais uma área que não tem tido bons resultados em Belo Horizonte e em Minas Gerais nos últimos anos. O Ricardo Kertzmann, o Malco lembrou bem dessa questão que envolve o crack, né? Que deixa a pessoa ali meio sem noção, desesperada, enfim, outras coisas também, mas para roubar qualquer coisa a qualquer momento para fazer uso de uma pedra ali. Você acredita que é mais ou menos por aí? Se a gente começa a atacar e solucionar esse problema que é tão grave na sociedade, pode ajudar a diminuir, por exemplo, esses arrombamentos? Não, sem dúvida alguma. Poder ajudar a diminuir vai sim, Júnior. Eu acho que a questão é muito mais complexa que isso. Assim como também a solução para um problema complexo nunca é uma medida simples, né? A gente tem várias frentes a abordar. Enquanto o Malco falava, é impressionante assim, né? Como é que a gente evolui com o tempo, né, Júnior? A gente não, algumas pessoas não evoluem, mas eu quero crer que eu tenho evoluído sim. Enquanto ele falava, me pegava pensando no que eu acreditava há alguns meses ou alguns anos.
O Malco falava assim, né? A gente tem que acolher essas pessoas, a gente tem que... a sociedade tem que olhar para essas pessoas, eles são vítimas. Se fosse um tempo atrás, eu falava assim, vítima nada, tem que ser acolhida numa delegacia, prende todo mundo que se dane. Mas não é assim, não. O Malco tem toda a razão. Essas pessoas, elas estão fora de si. Elas não estão em seu juízo perfeito. Quando elas cometem crimes como esse, de entrar na casa, a nossa tendência, é uma tendência legítima, óbvio, é pensar no lado de quem está sendo agredido, quem está sendo roubado. As pessoas estão tendo que acorrentar seus móveis e utensílios dentro de casa para não terem seus bens tomados. Então, a raiva nesse momento, ela nos toma e faz pensar como eu pensava antes. Prende todo mundo, joga esse pessoal em qualquer lugar para tirar das ruas. Mas o Malco tem razão, Júnior. Não é assim. Se a gente não tiver um olhar atento para essa turma que está sofrendo e que é levada a cometer esse tipo de crime, a gente vai ficar correndo atrás do rabo, a gente vai ficar correndo em círculos. E aí a solução nunca vai chegar. Ô, Rita Mundim, essa onda de invasões que a gente acabou chegando aí numa das hipóteses, né, que seria arrombamento por essas pessoas que são usuários de crack naquela região ali, inclusive, infelizmente, tem muitos, né, ali tem uma espécie ali de aglomeração dessas pessoas e também os buracos na capital que está se tornando um problema sério. Pois é, Júnior, são os buracos na alma e os buracos nas estradas, os buracos nas vias, mas enfim, os buracos na alma são causas aí estruturais que têm que ser atacadas com políticas públicas, mas o melhor ataque é você investir na infraestrutura do indivíduo. E o que é a infraestrutura do indivíduo? Educação, saúde, segurança de qualidade. Então, isso é um problema histórico do Brasil. E o que nós estamos vendo é um aumento da população de rua. A pandemia intensificou isso, aí a gente esquece que nós passamos por uma pandemia. É engraçado, tem hora que eu acho que os brasileiros esquecem rápido. Então, a gente esquece o que foi a pandemia. Então, essa pandemia intensificou essa ida das pessoas para a rua pela falta de condições, inclusive de pagar um aluguel, de ter um canto para morar. E não foi feito assim até hoje nenhum tipo assim de diagnóstico, né, mais profundo e uma solução para abrigar essas pessoas, acolher essas pessoas de uma maneira mais intensa. Mas enfim, são questões que têm que ser atacadas e Belo Horizonte, eu temo, né, porque a transformação, a decadência da cidade, no que diz respeito às ruas, aos equipamentos públicos, está sendo uma coisa assim muito rápida. Então a gente tem que ficar atento para que a gente não crie em diversas áreas de Belo Horizonte cracolândias ou lugares, como você mesmo diz, de uma alta aglomeração de população de rua que acaba indo para a droga e a coisa vai não crescendo. Mas, enfim, é preciso ter um olhar rápido, intenso para a cidade. Belo Horizonte está pedindo socorro. Quer complementar? Preciso. Ô, Júlio, porque o Ricardo disse assim, a gente vai evoluindo. Ô, Ricardo, e outra coisa, por isso que eu sou contra o elixir da juventude. Se tiver, eu não quero tomar, né? Eu quero morrer na hora certa. Porque tem 40 anos que a gente está vendo isso. Júnior, é um caldo. As pessoas reclamam da polícia. Gente, a polícia não pode fazer nada, não. Essa prefeitura, desde a gestão Calil, aderiu de vez a meia dúzia de vereadores de esquerda na Câmara, que eles não tomam providência nenhuma, mas não deixa ninguém tomar. O nosso Ministério Público e o nosso Judiciário também foram contaminados. O cara está dormindo debaixo de uma barraca, que eu não sei como é que dorme debaixo de uma barraca na rua, na Savassi, com um pedaço de cano, e não pode tomar o pedaço de cano dele, isso que pertence ao pessoal. Aquele pedaço de cano, ele arromba a loja. Então é o seguinte, a pergunta que eu faço é como 10 mil pessoas, e são 10 mil pessoas na rua, mas se você tirar quem está numa situação de compaixão e de quem está usando droga, sobram 1.000 ladrões. Como é que 1.000 ladrões infernizam a vida de uma cidade de 2,5 milhões de habitantes? É porque é uma omissão generalizada, ninguém quer botar o dedo na ferida, Júnior, porque tem eleição de 2 em 2 anos, amigo. Acabou uma, já vamos ter outra, então quem quer brigar? Mas tinha que brigar, tinha que encarar, tinha que tomar uma atitude. Por exemplo, arrumar casa para pôr os herdados da sorte e começar a falar assim, aqui na Afonso Pena agora ninguém fica mais, porque os caras aqui nós já tiramos. Começar a botar ordem na casa, mas ninguém quer. E quando eu faço esse discurso aqui, eu vou tomar porrada. Vai. Você, Eduardo, é um higienista, você quer tirar os pobres da rua, matar os pobres. Não, eu quero que o pobre seja cuidado por alguém que não cuida.
Ó, política de atendimento ao doente mental da Prefeitura de Belo Horizonte, da Prefeitura de Contagem, de todas as prefeituras, do governo de Minas, do governo federal, nos últimos 100 anos, é pura mentira, Júnior. Mentira deslavada. Eduardo, e quando tem boas medidas, boas iniciativas, como foi o Canto da Rua, na Serraria Souza Pinto, nem a Prefeitura de Belo Horizonte e nem o governo do estado, é preciso dizer, porque eu acompanhei isso muito de perto, quiseram levar para frente essa história. Leva não, senhor. Leva então, não. Como é que vai resolver? Isso é programa de longo alcance. Tudo tem que ser para ontem, que é para dar Ibope. Em um comentário bem rápido, a gente está falando dos moradores de rua e dessas pessoas drogadas em situação de rua, que é a parte mais aparente, sem dúvida, mas a gente tem que lembrar que tem muito sofrimento também dentro dos lares. Sim. E eu falo isso com propriedade. Eu tenho uma família muito próxima a mim que vive um drama com um filho por causa de crack, a ponto do filho roubar os pertences de casa e ainda bater na mãe. Turma, 9 horas